começando aqui mais um vídeo e voltamos com o Peek Blue Duet. Sim, voltamos com o Peek Blue Duet e vamos começar aqui um processo de teste para o nosso nível. Então a gente vai fazer um pouquinho aqui de como a gente pode estabelecer o nível. Depois eu vou começar a pensar em como que a gente vai fazer. Se vai ser procedural, vai ser fases, vai ser na mão mesmo. Então, bora pro vídeo. E aí? Então, basicamente, nós estamos aqui com o nosso jogo. Vamos fazer aqui alguns detalhes. Um pouquinho para cima. Esse aqui, um pouquinho para cima. Então, aqui, a ideia é que essa telinha vai subindo e os obstáculos vão descendo. Mas, especificamente, a gente tem a questão de que os obstáculos, dois deles eles mexem e um só fica parado. Então, eu estou tentando pensar aqui uma forma de como executar isso de uma, assim, bacana, né? E aí eu pensei, eu poderia tentar fazer a questão procedural, né? Que basicamente eu iria fazer um código para gerar o nível automaticamente, né? Então eu colocaria ali alguns parâmetros de posições e o nível seria gerado de forma aleatória entre os 3 itens e também as disposições dos itens e por aí vai. Mas isso daria um pouco de trabalho excessivo, digamos assim. Então, o que eu pensei numa primeira alternativa para a gente publicar o jogo seria a versão do nível manual, né? Então, eu criaria os níveis à mão, seria fazer basicamente isso aqui, ó. Ctrl D. Ctrl D. E assim por diante. Eu fazendo todo o processo. Deixa eu ver. Aí eu iria fazer isso. Se a gente rodar aqui, vocês vão ver que gerou os obstáculos. Partiu. Então, iniciou do início. Bateu. Iniciou do início. E ali já é o novo cara que a gente... Eu sou muito mais... Nossa Senhora! Opa! Aqui eu já tô vendo que tá meio difícil. Eu não consegui passar um. Mas, basicamente, essa é a proposta. Eu só preciso calcular aqui para ver se a distância tá boa o suficiente. Aqui tem a posição. O 9. Poderia confirmar aqui de novo. Ponto 8. Aqui pode colocar 10.8. Aí aqui 15.8. Aqui 20.8. Aqui 25.8. Esse último aqui 30.8. Vamos ver agora como que ficou.
Ó, para um primeiro nível tá ok. Tá dando para passar de boa. Aqui a gente já passou o final. Mas eu acho que aqui dá pra gente dificultar um pouco. Então, assim, a gente sabe que 5, aumentando 5, né, na altura, vai ter uma facilidade muito grande. Então talvez a gente possa diminuir um pouco ali. Cada item, deixa eu ver, se eu diminuir um. É uma possibilidade. Mas aqui eu vou focar em fazer essa variação de nível aqui. A gente vem aqui, Ctrl D. Aí a gente pega esse aqui. Tá 35, 8. 8. 8. 8. 8. 8. Agora rodar de novo. Isso. Opa! Galera, aqui na questão é porque eu sou meio ruim mesmo, viu? Então, basicamente, vai dar ruim do mesmo jeito. Ó, mas aqui até que tá fluindo bem. Mática. Bati. Eu acho que aqui pro primeiro nível seria a ideia da pessoa apresentar, apresentar não, entender como que funciona. Eu acho que é interessante. A gente não vai ter um tutorial em si. Então, quando a gente não tem, e aí a gente faz na questão do game designer, a gente trabalha com o quê? Cada fase a gente faz a apresentação gradual de alguma mecânica específica. Então, por exemplo, nessa primeira fase, a minha mecânica base é girar para um lado e girar para o outro, girar para um lado e girar para o outro, e desviar dos obstáculos. Então, aqui a gente tem essa introdução. Eu poderia fazer de forma gradual, aonde que a primeira fase fosse apenas esse tipo de bloco aqui. Por quê? Na primeira, eu colocaria esse tipo de bloco. Na segunda, eu colocaria esse tipo de bloco, porém com uma distância um pouco menor, para que o jogador consiga ali, que dê possibilidade dele continuar desviando dos obstáculos, mas ao mesmo tempo seja um pouquinho mais dinâmico. E aí, na terceira fase, eu introduziria essa aqui, essa de que fica rodando, girando, para que o jogador perceba que tem um elemento novo. E aí eu colocaria ela, seguido dela de novo, aí intercalava entre as outras que eu tivesse, por aí vai. Dessa forma, eu faço com que o jogador aprenda que existe a plataforma fixa, que ela vai ficar ou do lado direito ou do lado esquerdo, que existe uma plataforma giratória, que ela pode ficar no meio, e que existe depois uma plataforma que movimenta em uma velocidade um pouco mais absurda. E aí, nisso, eu estaria fazendo o jogador aprender a cada fase o que tem de diferente no jogo. Então, assim, tem gente que faz esse processo a cada 3 fases, eles implementam uma nova mecânica, e aí eles fazem 3 fases de novo com essa nova mecânica, e aí vai, e assim por diante. Eu não sei como que eu vou fazer ainda, se eu vou deixar as plataformas que se movem já de uma vez,
ou se eu vou fazer gradual. Talvez vai ter coleta de itens, então eu tenho que fazer esse processo para coleta de itens também. Mas, assim, no primeiro momento, eu acredito que seria isso, as fases mais simples. E aí eu vou, talvez, colocar nesse primeiro momento só a desviar das fases das obstáculos fixos, tanto do direito com o esquerdo. E aí depois eu faço uma segunda fase com direito e esquerdo mais vamos dizer assim, mais próximos, de uma forma que seja um pouquinho mais rápida, e aí aos poucos vai aumentando talvez a velocidade do game. Eu ainda estou estudando como que vai ser esse processo, mas basicamente é isso. A gente está trabalhando com a ideia e temos que ensinar o usuário. E isso, assim, talvez não seria tão legal se eu fizesse totalmente procedural, né? Mas, por exemplo, digamos que eu faça 4 fases, as 4 primeiras fases com a primeira mecânica, a quinta fase com o segundo tipo de obstáculo, e aí eu faço mais 3, né? Então vamos ter aí 9 fases, 9. Depois a gente coloca mais 4, mais 4 fases com a outra mecânica, e depois mais 4 com itens. E aí dessa parte em diante, a gente poderia colocar para ser de forma procedural, que aí ia gerar automaticamente, o jogador já saberia como é que era a mecânica, como que funciona cada plataforma, e aí ele vai poder ficar de uma forma assim, mais atento no que vai acontecer. Então, assim, a gente tem que fazer esse processo quando a gente está criando um jogo para poder aí meio que fazer as coisas acontecerem, né? A minha visão, eu acho que assim, nesse primeiro vídeo a gente fica por aqui. Provavelmente eu vou trabalhar em algumas fases sem mostrar para vocês, porque eu quero que vocês tenham surpresas em relação ao jogo, mas tenha em mente isso. Provavelmente eu vou fazer 4 fases com as mesmas plataformas, aí introduzo uma nova plataforma, uma nova mecânica ali, e assim por diante. Vamos ver se a gente vai fazer isso. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aquele like, compartilhe os vídeos com os amigos. E, claro, se ainda não é um desenvolvedor de jogos, aproveita aqui o canal para você começar a adquirir este conhecimento. E, claro, aproveita a NanoClass aqui, que está numa promoção incrível, onde você vai começar a criar seus jogos do zero, do absoluto zero. Igual eu estou te mostrando aqui, lá eles vão te mostrar, o NanoClass tem 2 plataformas diferentes que você pode criar, tanto a Unity quanto, se eu não me engano, a Game Maker. Então, dá uma conferida lá e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!